PL protocola pedido de emergência para projeto de anistia no Congresso. E você vai ver também. O ministro Gilmar Mendes suspende todas as ações de trabalhadores que prestam serviço como pessoa jurídica. Anvisa aprova registro de vacina contra a chikungunya feita pelo Butantan. Cantora Katy Perry viaja para o espaço em primeiro voo exclusivamente feminino. E ainda, missionário R.R. Soares começa na Espanha campanha de 2 semanas pela Europa. E para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que o Padre seja glorificado no Hijo. É o que vai acontecer conosco aqui hoje. Isso vai suceder com nós acá hoje. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha, o líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, protocolou hoje o requerimento de urgência para levar ao plenário o projeto de anistia aos envolvidos nos ataques em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Foram reunidas 262 assinaturas para levar o projeto à Câmara. O governo vinha tentando convencer desde a semana passada os parlamentares a retirarem as assinaturas. Mas a tentativa foi frustrada e apenas um deputado se arrependeu. Agora que o pedido foi protocolado, nenhuma assinatura pode ser retirada. Com os votos, o líder do PL busca urgência no projeto, mas cabe ao presidente da Casa, o deputado Hugo Mota, definir quando o texto será analisado. A principal intenção do requerimento é anistiar todas as pessoas que participaram de alguma forma no atentado nos prédios governamentais em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. Segundo o STF, 888 pessoas estão ligadas aos atos. E no último domingo, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas. Os médicos afirmaram que o pós-operatório de Bolsonaro será delicado e prolongado. E não há previsão para ele deixar a UTI. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado em uma UTI em Brasília e sem previsão de alta. Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas no último domingo para tratar uma obstrução parcial do intestino causada pelas cirurgias anteriores devido à facada que levou em 2018. Segundo o cardiologista da equipe, Leandro Echenique, esta cirurgia é a 7ª desde o atentado e está entre as mais complexas já feitas pelo ex-presidente. E a longa duração do procedimento já era esperada. Então, muitos ontem até estranharam, mas por que durou tudo isso? Teve alguma complicação? Não houve nenhuma complicação. Realmente foi o que era esperado, né? Um procedimento muito complexo. E agora, nos cuidados pós-operatórios, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante. Fica muito inflamado. Sobre a previsão de alta, o cardiologista de Bolsonaro fala sobre as preocupações do pós-operatório. E vai ser um pós-operatório muito delicado e prolongado. Tá? Prolongado. Ontem já muitos perguntaram, mas ele vai ter alta nessa próxima semana? Não há previsão, né? Porque a gente sabe que o importante é que ele saia 100% recuperado. Ainda segundo Echenique, na manhã desta segunda, Bolsonaro já estava acordado, consciente e conversando com a equipe médica. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou hoje a suspensão de todos os processos que discutem na Justiça a contratação de trabalhadores que atuam como pessoa jurídica, a chamada pejotização. Pode ser vista, como uma fraude às regras trabalhistas. Vamos ver.
esse tipo de contratação de trabalhador para atuar como pessoa jurídica na prestação de serviços em vez de pessoa física. A chamada pejotização é comum em diversos setores, como o de entregas por motoboys, imóveis, advocacia, artes, saúde e tecnologia. O ministro Gilmar Mendes suspendeu o trâmite de todos esses processos na Justiça. As ações tratam da legalidade dos contratos envolvendo o trabalhador autônomo para a prestação de serviços. Esse tipo de contratação de pessoa física que atua como empresa pode ser visto como uma fraude às regras trabalhistas. Recentemente, o plenário do STF decidiu que será firmado um entendimento geral sobre essas relações, que deve ser seguido por todas as instâncias da Justiça. Ainda não há uma data para esse julgamento. Na oportunidade, os ministros devem analisar a validade desses contratos, a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e a definição sobre quem deve apresentar as provas da existência ou não da pejotização, o trabalhador ou o contratante. Na prática, o Supremo vai decidir se esses contratos são válidos para determinados setores ou se eles configuram fraude na relação trabalhista. Mendes ressaltou que o Supremo tem sido sobrecarregado com inúmeras ações que alegam o descumprimento de decisões da Corte sobre essas relações, o que, na prática, tem transformado a Corte Suprema em uma casa, revisora da Justiça do Trabalho. Na decisão, o ministro destacou que a falta de uniformidade entre os tribunais trabalhistas tem gerado insegurança jurídica e que muitas decisões da Justiça do Trabalho ignoram entendimentos já consolidados pelo STF. A Anvisa aprovou nesta segunda o registro da vacina contra chikungunya. E quem traz os detalhes é o Alexandre Cardoso. A Anvisa aprovou o pedido de registro definitivo da vacina contra a chikungunya, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, em parceria com uma farmacêutica austríaca. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Com a aprovação, o imunizante está autorizado a ser aplicado no país na população acima de 18 anos. Esta é a primeira vacina autorizada contra a doença, que pode causar dores crônicas nas articulações e que já afetou mais de 620 mil pessoas no mundo todo só em 2024. O pedido de registro definitivo foi enviado à Anvisa em dezembro de 2023. Segundo o governo de São Paulo, o Instituto Butantan trabalha em uma nova versão para usar componentes nacionais para se adequar ao SUS. A inclusão da vacina no Programa Nacional de Imunizações, no entanto, dependerá ainda de uma análise da Comissão Nacional de Incorporações Tecnológicas no Sistema Único de Saúde e das demais autoridades de saúde. A chikungunya é uma doença viral que pode ser transmitida por mosquitos e os principais sintomas são febre, dores intensas nas articulações, de pés e mãos, dores de cabeça, dores musculares e manchas vermelhas na pele. As fortes dores articulares podem se tornar crônicas e durar por anos. A doença, se não tratada, pode levar à morte. E veja a seguir, cantora Katy Perry viaja para o espaço em primeiro voo exclusivamente feminino. E ainda, missionário R.R. Soares começa na Espanha uma campanha de 2 semanas pela Europa. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a cantora americana Katy Perry foi ao espaço e esse foi o primeiro voo exclusivamente feminino desde a decolagem de uma cosmonauta e engenheira soviética em 1963. Vamos conferir. A cantora Katy Perry e a apresentadora Lauren Sanchez, noiva do bilionário Jeff Bezos, fizeram nesta segunda-feira o primeiro voo suborbital com uma tripulação exclusivamente feminina a bordo do foguete da Blue Origin. As mulheres decolaram do oeste do estado do Texas pela manhã local, subiram a mais de 100 quilômetros de altitude e voltaram à Terra cerca de 10 minutos depois no New Shepard, foguete da empresa aeroespacial de Bezos. Este é o primeiro voo espacial composto
feito exclusivamente por mulheres desde a histórica viagem solo da cosmonauta e engenheira soviética Valentina Tereshkova em 1963. Não é sobre mim, não é sobre cantar minhas músicas, é sobre uma energia coletiva lá dentro, sobre nós, sobre abrir espaço para mulheres no futuro, ocupação de espaço e pertencimento. Além da cantora americana e da companheira de Bezos, também participaram do voo a co-apresentadora de um programa de TV, Gayle King, a pesquisadora científica Amanda Nguyen, a ex-cientista de foguetes da NASA, Aisha Bow, e a produtora cinematográfica Carrie Ann Flynn. Este é o 11º voo suborbital da Blue Origin, que oferece viagens de turismo espacial no foguete New Shepard desde 2021. E o motorista sofreu um acidente inusitado ao seguir as orientações do GPS. Ele caiu com o carro dele de uma ponte com altura de 12 metros. A ponte estava inacabada. Vamos conferir as imagens impressionantes. Em imagens capturadas por câmeras de segurança do local, é possível ver o momento em que o carro sobrevoa as duas pistas de uma avenida, na Indonésia. O motorista do veículo, de 61 anos, se confundiu com as orientações de um GPS. Ele estava a caminho da casa de um amigo, acompanhado de uma mulher. Durante o trajeto, o homem não entendeu a mudança de rota mostrada pelo aplicativo e, ao invés de sair da rodovia por onde ele seguia caminho, que ainda está em obras, o homem passou por uma abertura de concreto e caiu da ponte inacabada. O automóvel sobrevoou e bateu o para-choque no asfalto. Felizmente, os veículos que trafegavam na rodovia não foram atingidos. Em declaração à imprensa, o homem alegou que, de repente, a estrada ficou escura e não havia outros carros por perto. E só percebeu que havia um problema quando o veículo começou a cair. Após o acidente, policiais anunciaram que fecharam a passagem aberta por onde o carro entrou e afirmaram que vão colocar placas de avisos para evitar outros acidentes. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo. Caio, vamos começar falando do Campeonato Brasileiro, porque nesse fim de semana os dois maiores favoritos ao título já assumiram a liderança da competição, não é mesmo? É isso aí, Kleber. Uma boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, para surpresa de poucas pessoas, os novos líderes do Brasileirão são Flamengo e Palmeiras. Uma das maiores rivalidades dos últimos tempos. Essas duas equipes prometem uma boa briga até o fim do campeonato, veja só. Flamengo e Palmeiras venceram neste fim de semana e assumiram o topo do Brasileirão. As duas equipes, consideradas favoritas ao título, precisaram de 3 rodadas para subirem ao lugar mais alto da tabela e, juntos com 7 pontos, dividem a liderança. O Mengão, com um gol a mais que o Palmeiras, 5-4 do Alviverde, assume a primeira posição, mas sabe que logo atrás vem o time super vencedor, liderado por Abel Ferreira. Fora de casa, o Flamengo bateu o Grêmio por 2-0 em um jogo muito seguro, dando uma demonstração de que a confiança da equipe não foi perdida após a derrota na Libertadores no jogo do meio da semana. Já o Palmeiras embalou sua 4ª vitória consecutiva entre Brasileirão e Libertadores e no fim de semana venceu o clássico contra o Corinthians por 2-0, jogando um futebol muito agressivo e organizado, que estava em falta ainda nessa temporada. O Verdão ainda contou com a estreia do seu novo camisa 10, o atacante Paulinho, que se recuperou de lesão e participou dos minutos finais no clássico. De fato, Flamengo e Palmeiras são considerados favoritos ao título. Isso porque, dos 10 últimos campeonatos, a dupla venceu em 6 oportunidades. O Mengão volta a jogar na quarta-feira contra o Juventude, no Maracanã, e no mesmo dia o Verdão vai até Porto Alegre para encarar o Internacional. E, Caio, a principal notícia do esporte hoje, no dia, vem do Santos, que acabou demitindo o técnico Pedro Caixinha após a derrota para o Fluminense. Conta pra gente, Caio. Pois é, Kleber. Bom, 3 rodadas e nenhuma vitória no Brasileirão foram suficientes para o Santos derrubar o Caixinha, E agora o Peixe vai ao mercado procurar um novo técnico, porque no domingo já tem clássico. Vamos ver. O futebol é uma caixinha de surpresa. Trocadilho que foi infeliz para o técnico do Santos.
Após um péssimo início de Campeonato Brasileiro, a queda do técnico português já era esperada pela torcida santista. Até o momento, o time da Vila não conseguiu vencer no Brasileirão. Perdeu de virada na estreia contra o Vasco. O segundo jogo até parecia encaminhar uma vitória de virada contra o Bahia, mas sofreu um empate no finalzinho. E ontem, contra o Fluminense, foi a gota d'água. O time da Vila Belmiro foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense de Renato Gaúcho. E durante os 90 minutos não conseguiu se impor, nem ao menos criar uma única chance de perigo. Além disso, o Peixe também não teve uma boa campanha no campeonato estadual e foi eliminado pelo Corinthians na semifinal. Com a demissão de Caixinha, quem comanda a equipe provisoriamente é o ídolo César Sampaio, enquanto o Santos já trabalha nos bastidores para anunciar um novo comandante. Pelo menos 4 nomes agradam a diretoria alvinegra: Dorival Júnior, Jorge Sampaoli, Luiz Castro e Tite, todos atualmente livres no mercado. Sampaoli e Luiz Castro, inclusive, já foram procurados por Marcelo Teixeira durante a sua gestão. Dorival Júnior tem 2 passagens vitoriosas pelo Peixe. A primeira em 2010, quando conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, e a segunda passagem entre 2015 e 2017, quando faturou o Paulistão de 2016. Já o técnico Tite surge como possibilidade pela boa relação que mantém com Neymar Júnior. A tendência é de que o clube tome uma decisão já nos próximos dias, para não perder mais tempo na luta por recuperação no Campeonato Brasileiro. Bom, e olha só, a gente tem informação de que o Tite e o Dorival, os 2 últimos técnicos da nossa seleção, foram procurados pelo Santos para, quem sabe, assumirem o Peixe, mas a resposta é que eles não estão interessados no momento em assumir. Então a gente vai estar de olho aí, Kleber, para ver as novas atualizações do Santos e a gente traz para o nosso público. Eu fico por aqui, um grande abraço a você, a todos que nos assistem e até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio, e até mais. Olha só, vamos mudar de assunto, né? Aliás, com uma notícia muito legal. O missionário R.R. Soares deu início à grande campanha de evangelização pela Europa. E a abertura do evento foi nesta tarde em Madrid, na Espanha. Amanhã, o missionário estará em Budapeste, na Hungria. E, claro, mais uma vez com transmissão ao vivo pela Hit TV. Vamos conferir. Nesta segunda-feira, o missionário R.R. Soares deu início à grande campanha internacional de evangelização pela Europa. Isso vai suceder com nós acá hoje. Onde ele e sua equipe estarão espalhando o evangelho por 9 países no período de 14 dias. E o primeiro dia de evento aconteceu em Madrid, na Espanha, onde muitas vidas foram impactadas pela palavra e o amor de Deus. O encontro foi um verdadeiro show de fé e o público ficou impactado com a pregação. Essa igreja não é nossa, mas aqui se prega Jesus também. Esta igreja, este templo acá não é nosso. A próxima parada será nesta terça-feira em Budapeste, a capital da Hungria. O evento acontecerá no Lourdes Conference and Event Center, ou Centro de Eventos e Conferências Lourdes. O início da reunião está marcado para as 18 horas do horário local, 13 horas no horário de Brasília. A campanha desta terça-feira, como todas as outras, terá transmissão ao vivo pela Hit TV. Então, sem sair de casa, você e toda a sua família poderá acompanhar a viagem do missionário R.R. Soares pela Europa e será abençoado com uma palavra poderosa. Confirmando, então, amanhã às 13 horas, com transmissão ao vivo aqui pela Hit TV. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.